Olá, boa noite a todos que estão participando do nosso webinário Estádio de Futebol no Brasil. Temos aqui o grande prazer, né, de contar com a presença do doutor Eduardo Araripe, especialista no tema de estádios de futebol, né? Eduardo tem uma longa experiência, né, sobre a temática, inclusive, né, participando também na organização da segurança na Copa do Mundo de 2014. E aí seria muito interessante, Eduardo, você também trazer isso aqui para a gente, né? Doutor em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina, não é, Eduardo? Doutorado em Antropologia na Federal de Pernambuco e eu fiz A o Federal de pós-doc, Pernambuco. e o pós-doc é que foi na Federal de Santa Catarina. Então tá legal, então legal. Então, Eduardo, assim, eu e o professor Antônio Jorge Soares, né, meu antigo amigo de educação física, né, antigo amigo aí dos estudos sobre futebol. Então, nós estamos muito felizes aqui, né? Você, né, recebeu esse convite do Cristiano Mazzaroba e Cristiano ficou muito feliz com o seu aceite também, todos nós, tá? E então nós temos assim a seguinte dinâmica: você fala pelo tempo que você tiver vontade, normalmente dá em média de 30 a 40 minutos, né? E nós vamos recebendo aí, né, com o nosso apoio técnico, tá? Nós vamos recebendo as perguntas, nós também vamos formulando perguntas, e depois a gente abre aí para uma grande conversa, tá? Então, mais uma vez, né, o nosso agradecimento em nome do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Futebol Brasileiro, da nossa linha de pesquisa que estuda torcidas de futebol, mídias e movimentos antirracistas. Então, nós estamos realmente muito felizes aí com a tua presença, tá? Tony, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao grande amigo Silvio. Os velhos tempos de futebol no campo da Gama Filho. Eu quero agradecer a tua presença, Eduardo, e agradecer os nossos web espectadores, né? Que estão aí já se vinculando a essa fala. Então, acho que a gente pode passar diretamente a palavra para o Eduardo, e o Eduardo, também, na medida do possível, se você desejar que a gente fale alguma coisa, comente, você também sinta-se à vontade para conduzir esse processo. Isso daqui é uma conversa sobre futebol a partir de perspectivas, né, sociológicas, antropológicas e pedagógicas, né? É isso. Grande abraço. Vamos começar, então, com o Eduardo. Bem, boa noite a todos. Na verdade, a satisfação é toda minha de fazer parte desse seleto grupo, dessa iniciativa do INCT. Agradeço muito ao professor Cristiano pelo convite, agradeço ao professor Tony, professor Silvio aqui por dividir esse espaço aqui do debate com os dois, que são referências para todos nós que estudamos futebol no Brasil. Então, é uma grande honra. Agradecer a todos que estão acompanhando, que estão querendo cada vez mais discutir o futebol numa perspectiva acadêmica. Então, que sejam algumas horas aqui nessa noite de momentos prazerosos, onde possamos aqui contribuir um pouco com o que temos aqui para essa grande conversa, como os dois bem colocaram aqui, né? Bem, eu gostaria de começar primeiro, de certa forma, respondendo uma curiosidade que é muito comum quando eu participo de alguns eventos como esse, que é meio as pessoas tentam entender essa dupla face, né? Essa fita com uma dupla face de ser um profissional da área de defesa civil, segurança pública, pelo fato de fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Pernambuco, há 26 anos na corporação,
Então, 2 décadas e meia aí de trabalhos aqui no nosso Corpo de Bombeiros, e, ao mesmo tempo, por ter assumido esse desafio também da vida acadêmica, né? Então, essa dupla jornada, muitas pessoas têm a curiosidade de tentar entender como elas se encaixam, essas duas faces, né? E aí eu gostaria de brevemente só dizer que, na minha concepção, há um complemento. Eu me sinto um profissional, em relação ao Corpo de Bombeiros, mais seguro a partir da busca pelo conhecimento científico, né, da vida acadêmica, e me sinto, enquanto pesquisador, com um lastro importante pela experiência profissional, sobretudo nessa área que estamos trabalhando, que é a área do futebol. Como antropólogo, nós costumamos muito falar do encontro, né? Como se deu esse encontro com o objeto. Então, na verdade, eu ingressei primeiramente no Corpo de Bombeiros, no ano de 1998, e desde os primeiros anos eu já trabalhava com atividade profissional em estádios de futebol aqui na região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco. Pernambuco, no linguajar do futebol, tem uma praça forte, né? Tem 3 clubes de muita torcida, no momento, não tanto prestígio, digamos assim, no cenário nacional, mas são clubes que sempre brigam para fazer parte ali da elite, de participar de competições importantes, e que têm um passado recente de muita relevância. Então, nós temos aqui estádios de futebol muito movimentados, um público muito presente. Essa é uma característica, na verdade, do futebol aqui em Pernambuco, que são grandes multidões, né? Uma média de público muito alta, ao ponto do Santa Cruz ser um clube que, mesmo jogando em várias edições da 4ª divisão, coloca 50 mil pessoas, 60 mil pessoas no estádio de futebol. Então, eu sempre estive ligado profissionalmente às prevenções em estádios de futebol, sendo responsável por operações em estádios, e o ingresso em 2010, a minha formação é em História, mas fui fazer um mestrado em Antropologia com a outra perspectiva, de estudar cultura judaica, que era o que eu estudava na graduação, que era uma coisa que me atraía. E, para minha surpresa, lá pelo 4º mês do mestrado, eu fui cientificado lá pelo coordenador da pós-graduação que eu teria que mudar o projeto, mudar o tema, mudar tudo, porque a orientadora tinha se desligado do programa. Então, eu acabei juntando, como se diz, o útil ao agradável. E como o Brasil já tinha sido escolhido para a sede da Copa de 2014, aí eu estou falando de 2010 para 2011, essa experiência do mestrado, eu escolhi juntar a experiência profissional com alguma coisa do ponto de vista acadêmico, até porque já gostava de ler sobre futebol. Então, passei a estudar as torcidas organizadas do Recife, as 3 maiores torcidas organizadas do Recife, numa perspectiva antropológica, fazendo uma etnografia dessas 3 torcidas. E assim eu concluí o mestrado, e dei continuidade no doutorado, entrando no doutorado no ano de 2013, precisamente, e estudando as alianças nacionais, né? Me trouxe muita curiosidade entender que as torcidas de Recife elas tinham alianças com torcidas de outros estados, e que esse fenômeno era cada vez mais natural. Então, eu ampliei essa pesquisa para 8 estados diferentes, torcidas organizadas de 8 estados diferentes da federação, e como profissionalmente eu passei a integrar a equipe de segurança, né, da Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, que foi criada para a Copa do Mundo, eu passei a compor a parte da gestão da Arena Pernambuco. Então, naquela ocasião, eu viajava o Brasil todo para os eventos testes das arenas, né, na preparação da Copa do Mundo, e eu aproveitava as oportunidades onde os colegas tinham um refresco lá na programação, né, para conhecer um pouco a cidade. Eu ia visitar as universidades, ia nas sedes das torcidas organizadas. Então, de certa forma, eu consegui fazer um campo de pesquisa importante no período que antecedeu e o período que coincidiu com a Copa do Mundo 2014. Então, fiquei responsável pela segurança do ponto de vista safety, né, da parte de emergências na Arena Pernambuco. Então, eu trabalhei aqui todos os jogos da Copa das Confederações e todos os jogos da Copa do Mundo realizados em Recife. Foram 8 partidas ao todo, e foi uma experiência muito rica
e tive a oportunidade de conhecer a preparação de todas as arenas, das outras 11 arenas no restante do país, aquelas que foram reformadas e aquelas que foram construídas do zero, né? Então, fazendo essa breve introdução, apenas para situá-los de que houve, digamos, um casamento perfeito aí, no meu entender, entre a experiência profissional que já existia e que eu pude depois dar continuidade, com a opção de pesquisa que eu fiz a partir do mestrado e também no doutorado. Então, trabalhando com violência nos estádios, segurança nos estádios, torcidas organizadas. Então, de certa forma, isso aí acabou nos permitindo conversar um pouco mais de propriedade a partir do momento que os bastidores também eram acompanhados na vivência profissional. E aí, para essa nossa conversa de hoje, aí, tanto o professor Silvio quanto o professor Tony fiquem à vontade aí para qualquer momento a gente, né, fazer aqui o nosso debate. A conversa de hoje, eu trouxe aqui algumas reflexões de um artigo que eu escrevi, que, na verdade, acabou sendo transformado depois num capítulo de um livro intitulado Vulnerabilidade no Esporte, de um grupo de pesquisadores mais ligados à psicologia do esporte. Houve a publicação desse livro no ano 2022, e eu escrevi um capítulo intitulado Omissões, Acusações e Impunidade. Reflexões sobre a insegurança no futebol brasileiro, uma violência velada. Então, eu vou aqui, com uma dinâmica aqui na nossa conversa, ler alguns pequenos trechos e, principalmente, confrontar essas observações que eu fiz no capítulo do livro com a nossa Lei Geral dos Esportes, que foi publicada em 14 de junho de 2023, que, na verdade, veio suceder o nosso Estatuto do Torcedor, né? Então, vou fazer esse bate-bola com pequenos trechos aqui do que foi escrito, com o que diz a legislação de referência que nós temos hoje, e, ao mesmo tempo, fiquem à vontade aí para que também participem dessa conversa nossa aqui, né? Bem, a parte da discussão sociológica que é feita da questão da violência no esporte, que nós temos os autores clássicos, né, que todos nós, pesquisadores, carregamos aí debaixo do nosso braço, Norbert Elias, o Doni, enfim. Uma das partes do capítulo aqui, e o que eu coloco como proposta, é refletir sobre outros aspectos da violência no futebol, a partir da insegurança provocada notadamente pela falta de prevenção aos incidentes ou pela não responsabilização dos culpados pelas condições inseguras que existem nos nossos estádios. Omissão e impunidade refletem-se nesse aspecto como combustíveis para a manifestação da insegurança e, consequentemente, da violência no futebol brasileiro, onde as maiores vítimas são os torcedores, que, em tese, justificam os grandes investimentos no esporte. Então, a proposta aqui do capítulo é exatamente discutir violência a partir de um viés das não garantias da segurança, ou seja, considerar a que não é ofertado ao torcedor estando em legislação uma forma de violência, porque nós discutimos que, com objetividade, a violência de grupos organizados de torcedores, confrontos de torcedores, brigas de jogadores, né? Mas tem, dentro das raízes, digamos assim, dessa perspectiva, alguns assuntos que ficam velados. Então, essa foi a intenção do capítulo. E aí, eu trago também a reflexão de que, dentre as preocupações das autoridades europeias, por exemplo, com a falta de, aliás, com o controle dos aspectos de segurança nos estádios, nós listamos alguns pontos que foram necessários para superar uma sucessão de fatos bastante drásticos nos estádios europeus, principalmente na década de 80, início da década de 90. Mas entre os aspectos que foram trabalhados e continuam sendo trabalhados, nós temos, por exemplo, a retirada de entulhos, a delimitação de setores com o uso de gradis, de ferros, a melhoria na iluminação dos estádios, a requalificação no entorno dos estádios com relação a vendedores informais,
a capacidade de público ajustada e recalculada a partir dos instrumentos de segurança dos órgãos de controle, a implantação de um sistema de vídeo monitoramento, a exigência de orientadores para o público presente e não apenas polícia militar em relação a confrontos, e a aprovação de legislações rígidas e aplicáveis. Então, em alguns pontos do capítulo, eu trago que essas foram, digamos, regras básicas que foram muito bem trabalhadas no continente europeu e que, a partir do Estatuto do Torcedor, de 2003, que era o nosso instrumento legal anterior, existiram tentativas no Brasil, mas que, no meu entendimento, elas não foram bem-sucedidas. Hoje, por exemplo, nós estamos há uma década da Copa do Mundo 2014. Então, aquele discurso do legado que vai ficar para o país, sobretudo para o futebol pós-Copa do Mundo, nós estamos há uma década da Copa do Mundo, né? Passamos uma década, e acho que é importante nós fazermos algumas reflexões. Quais avanços nós tivemos 10 anos depois da Copa do Mundo? Qual o verdadeiro legado que ficou para o futebol brasileiro uma década depois da realização da Copa do Mundo aqui no nosso país? Esse é até professor Tony e professor Silvio, eu estava conversando com o Cristiano mais cedo hoje, colocando isso como uma perspectiva de até fazer uma discussão em algum evento somente para discutir isso. 10 anos pós-Copa, o que mudou? Né? Então, essas medidas adotadas no continente europeu, elas foram fundamentais na prevenção e na redução dos incidentes nos estádios, já que os estudos promovidos por todas as comissões daqueles países, Espanha, Inglaterra, Itália, já apontavam esses pontos como sendo básicos, ou seja, o ordenamento dos estádios, a necessidade de reorganizar o espaço do entorno e o espaço interno dos estádios, tratando o torcedor como um consumidor. E era a proposta nossa do Estatuto do Torcedor, mas que isso não se concretizou. Bem, e aí, passando nessa discussão, o que, na verdade, nós, infelizmente, observamos no Brasil é uma predominância de estádios antigos, que mais parecem presídio, são formados por concreto e grade, né, com poucas arenas, e aí, proporcionalmente. Eu fiz um levantamento recente, na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano, 2024, dos 20 clubes que disputam a Série A, 6 clubes jogam em estádios que não são arenas, ou seja, 30%. 70% jogam em arenas. Quando nós chegamos na Série B, nós percebemos uma inversão. Apenas 3 clubes dos 20, ou seja, 15%, jogam em arenas, sendo que um deles é o Sport aqui de Recife, que está jogando na Arena Pernambuco, porque a Ilha do Retiro está em reforma. Então, 17 clubes da Série B jogam em estádios que não são considerados arenas e que têm várias precariedades nas suas estruturas, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de acessibilidade e de vários aspectos que são postos em lei como uma garantia que o torcedor tem que ter. Então, no Brasil, na verdade, há uma predominância desses estádios. Na Série C, que também são 20 times, nenhum clube joga em arenas. Então, se nós somarmos Série A, Série B e Série C de 2024, apenas 17 clubes jogam em arenas. Dos 60, apenas 17. Então, essa é uma realidade que, quando a gente vai para uma Copa do Brasil, para outras competições, a gente percebe que... e aí eu estou falando da arena, não na perspectiva aqui capitalista, de um equipamento confortável, não. É do ponto de vista de segurança mesmo, né? Porque no Brasil, ou é arena, ou é uma estrutura que não tem as condições, digamos, que deveriam ser exigidas do ponto de vista da segurança. Então, passando aqui a fazer agora um bate-bola, digamos, com a nossa lei geral do esporte, que é de 2023, nós temos alguns pontos aqui que são muito interessantes. Primeiro, no artigo 142 dessa lei, nós voltamos a uma previsão que existia do Estatuto do Torcedor, que é tratar o torcedor como consumidor. Então, da mesma forma que um cinema, um teatro, né, um centro de compras, nós queremos ser bem tratados nos estádios de futebol. E deveríamos, à luz da Lei Geral dos Esportes.
E aí, quando a gente faz, voltando a uma confrontação entre as tentativas de superação dessa insegurança na Europa, com exemplos que nós temos no Brasil, eu vou rememorar aqui alguns fatos que certamente o professor Tony e o professor Silvio se lembram muito bem. Né? No ano, por exemplo, de 1992, na final do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, Flamengo e Botafogo, momentos antes do jogo iniciar, um alambrado, um guarda-corpo, ele rompeu. Vários torcedores caíram e nós tivemos naquela situação a morte de 3 torcedores. Depois que os cacos foram recolhidos, o jogo começou e foi realizado normalmente. Colocaram lá uma fita lá no alambrado que caiu, o jogo aconteceu normalmente. 3 pessoas morreram naquele incidente. 15 anos depois, por um jogo na Série C do Campeonato Brasileiro de 2007, na Fonte Nova, houve a ruptura de uma parte do anel superior do estádio da Fonte Nova. 7 pessoas morreram no jogo do Bahia com o Vila Nova pela Série C do Campeonato Brasileiro. 7 pessoas morreram. Estamos falando aí de 2007. De 2007 para 2014, que foi a Copa do Mundo, a Fonte Nova foi transformada numa arena moderna. E aí ela recebeu o nome da cervejaria que patrocinou lá as obras, a Itaipava. E até hoje, nós não conseguimos achar o nome de um dos 7 torcedores que morreram, não tem o nome de nenhum como uma homenagem lá na Arena Fonte Nova. Ou seja, mais um episódio que as mortes elas foram ignoradas. Passado alguns anos, nós tivemos, às vésperas da Copa do Mundo aqui em Recife, aquele episódio do arremesso do vaso sanitário que um torcedor no estádio do Arruda foi morto numa briga entre torcedores do Paraná Clube com torcedores do Sport, que eram aliadas, e o Paraná jogava contra o Santa Cruz. O que coube de punição foi uma multa, naquela ocasião, para o Santa Cruz de pouco mais de 60 mil reais e a perda de 6 mandos de campo. Ele recorreu, reduziu de 60 para 40 mil, e dos 6 jogos, cumpriu 3 jogos de punição. E o problema foi, entre aspas, resolvido. Então, nessa perspectiva de uma série de fatos, inclusive outros mais recentes, de omissões, né? E de colocar panos mornos sobre uma violência que aí está muito mais relacionada à questão estrutural, quando a gente observa a nossa Lei Geral do Esporte, recém-promulgada no ano passado, nós vamos analisar rapidamente aqui alguns dispositivos para partir para o nosso debate. Por exemplo, no rol das prescrições existentes na nossa Lei do Esporte, diz o seguinte, que a responsabilidade de clubes, federações e de quem organiza as partidas de futebol em oferecer segurança, acomodações dignas, higiene, limpeza, conforto. Isso aqui está no artigo 149 da nossa Lei Geral dos Esportes, né? E aí eu passo a fazer uma confrontação, isso no capítulo do livro, entre o artigo, a previsão do artigo e a visita, ou seja, o trabalho de campo que eu fiz em loco em alguns estádios de futebol. Então, em relação a essa questão de ter segurança, nós observamos limpeza de banheiros, higiene na comercialização de alimentos. Nós observamos um cenário completamente contrário a isso. Ambientes sujos, a comercialização de alimentos sem nenhum preparo adequado, sem vigilância, ou seja, sem fiscalização de vigilância sanitária, estruturas, por exemplo, de acessibilidade a cadeirantes, que não existem na maioria dos nossos estádios, exceto aquelas poucas arenas. Os nossos estádios continuam com degraus de arquibancadas que são não só desconfortáveis, mas não permitem a acessibilidade adequada. Né? Existem muitos estádios ainda onde nós não temos a demarcação dos assentos, é tudo concreto. Então, as escadarias, em tese, são apenas pinturas feitas nas arquibancadas, e quando o estádio lota, ninguém consegue identificar o que é escadaria, o que é saída de emergência. Então, nós não temos, na prática, a observância disso que está previsto na nossa Lei Geral do Esporte, que é, na verdade, uma grande cópia, um pouco aperfeiçoada, do nosso Estatuto do Torcedor de 2003.
Existe aqui uma outra previsão que diz o seguinte: o torcedor partícipe tem direito, deixa eu só ver aqui, o torcedor partícipe nos estádios, ele tem direito em um local identificado compatível com o ingresso que ele comprou. Isso é outra coisa que culturalmente nós não temos no Brasil e nem há fiscalização. O torcedor ele compra o ingresso para o setor do setor inferior sul. Ele vai sentar em qualquer assento que ele queira. Ele não vai, diferentemente do que acontece no cinema ou no teatro, procurar a cadeira com o número que ele comprou. Ele vai sentar em qualquer assento que esteja disponível, né? Quando ele consegue sentar. Porque muitas vezes, mesmo com assento, o torcedor passa boa parte do jogo de pé, né? Porque há aqueles torcedores que ficam ali no alambrado em pé e os outros vão ficando em pé também. Mas o que vem mais a nos preocupar aqui na discussão é que o descumprimento dessas previsões legais, que eu vou citar apenas algumas aqui, o artigo 145, o espectador no evento esportivo tem direito, como eu falei, que todos os ingressos emitidos sejam numerados e ocupar o local correspondente da numeração do seu assento. Uma outra previsão, o artigo 147. Deve ser assegurada acessibilidade ao espectador com deficiência e com mobilidade reduzida. Um outro aspecto, 148. O controle e a fiscalização do acesso do público à arena esportiva com capacidade para mais de 20 mil pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com a identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações e de monitoramento. Vejam, um dos clubes aqui de Pernambuco, cujo estádio tinha uma capacidade de 21 mil pessoas, essa previsão já existia no Estatuto do Torcedor, o clube reduziu a capacidade para 19 mil, porque a lei diz que a partir de 20 mil tem que ter o sistema de monitoramento. O clube deliberou que o estádio agora não cabe mais 21, cabe 19, para não ser enquadrado nesse limite que a partir de 20 mil tem que ter monitoramento por câmeras, tem que ter uma central de monitoramento. Então, percebam que, infelizmente, os dirigentes, né, que, à luz da legislação, são os responsáveis também pela segurança em dias de jogos, burlam as legislações por conta de um intervalo de 2 mil pessoas, puxam para baixo a capacidade para não gastar 100, 200, 300 mil reais com a instalação de equipamentos de segurança para o torcedor, que é um consumidor. Outra questão importante, o artigo 149 diz que deverão as entidades responsáveis pela promoção do jogo disponibilizar um médico com 2 profissionais de enfermagem devidamente registrados nos respectivos conselhos para cada 10 mil pessoas no estádio, como também uma ambulância para essa mesma fração de 10 mil torcedores presentes aos estádios. O que é que nós presenciamos muitas vezes na prática? A exigência é cumprida de colocar uma ambulância, mas aqueles princípios da dignidade, da segurança, que são trazidos no início da Lei Geral dos Esportes, são deixados de lado na hora onde um torcedor, ele muitas vezes se acidenta, ele é retirado das arquibancadas pela equipe lá de prevenção e ele é atendido na lateral do gramado, atrás da barra. Eu não sei se na realidade do Rio de Janeiro, não sei se São Januário já tem posto médico, né? A última visita que eu tinha feito a São Januário não existia um posto médico, mas, por exemplo, aqui na Ilha do Retiro, no estádio do Arruda, no estádio dos Aflitos, ou seja, os 3 grandes clubes aqui de Pernambuco, por exemplo, e deve ser a realidade de muitos estádios no Brasil, na hora que um torcedor ele se acidenta na arquibancada, ele é retirado da arquibancada e é trazido para dentro do campo. E ele é colocado na lateral do campo, atrás das barras ou nas laterais, e ele é atendido pela equipe de socorros ali. Então, crianças, todo o público presente está assistindo o jogo, mas, ao mesmo tempo, vê uma pessoa ali ensanguentada, uma pessoa sendo imobilizada na lateral do campo. E essa pessoa é um consumidor, é quem pagou o ingresso. E ele não pagou o ingresso para ver alguém ensanguentado sendo atendido, porque o clube não proporciona um posto médico, porque não há uma fiscalização de cobrança dos órgãos
para que haja um posto médico. Então, cumpre-se basicamente o princípio de tem ambulância, uma ambulância para cada 10 mil torcedores. Então, se tem 30 mil, bota 3 ambulâncias, o clube acha que fez a parte dele e para por aí, né? Então, é um outro aspecto que nós identificamos como condições inseguras, condições indesejadas e que podem, sim, ser consideradas violências também no futebol e não apenas os confrontos que estamos tão acostumados, né? E para finalizar aqui essa parte, apenas também para instigar o nosso debate, diante do descumprimento legal, né, das constatações muitas que nós fazemos, nós percebemos que há uma transferência constante dos clubes, dos organizadores das competições, das suas responsabilidades para as instituições públicas. Então, acabam depositando nas mãos do Poder Judiciário, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, a segurança em um evento que, por natureza, é privado, e o poder público deve assumir a responsabilidade de proporcionar toda a segurança nesses eventos, quando o próprio artigo 142 da lei diz que é responsabilidade do detentor do mando de campo e da instituição que promove a competição a segurança nos eventos. Mas há uma transferência. Então, o Rio de Janeiro, me corrija, professor, se eu estiver equivocado, mas existe um batalhão especializado em eventos esportivos. Salvo engano, não sei se é a sede ou uma estrutura de apoio, fica no próprio estado do Maracanã. Então, apesar de ser um equipamento ali público, o estádio, mas é um evento privado com cobrança de ingressos, né? E que, se por algum motivo, em algum dia, o policiamento disser nós não temos condições hoje de mandar efetivo para fazer o policiamento aí no Maracanã, nesse jogo. O jogo não vai acontecer, porque o privado não vai contratar agentes privados, que era a promessa daquele modelo FIFA para a Copa de 2014, seria o grande legado, era fazer com que gradativamente no Brasil houvesse uma transferência da segurança do poder público para o privado fosse assumindo gradativamente, chegando ao ponto de acontecer o que já é realidade na Europa, onde o poder público, polícia militar, corpo de bombeiros, dão uma retaguarda, né? Naquilo que não é possível fazer pelo ente privado, o serviço mais especializado ele poderá ser feito pelo poder público. Mas, no nosso caso, praticamente em todos os estados da federação, quem faz o trabalho dentro dos estádios de futebol são as forças públicas de segurança. Então, considerando a violência urbana que nós temos nas nossas grandes capitais do nosso país como um todo, eventos, né, que nós temos de grande porte, percebam que não é fácil ter que conciliar, né, mas aquilo que seria algo complementar passa a ser o principal, né? A segurança ela é feita por entidades públicas em um evento privado. E no Brasil nós temos registros, aí o Carlos Márcio Pimenta, certamente os nossos coordenadores já leram o trabalho do Pimenta lá no estado de São Paulo, há registros de que em 1932 já houve policiamento no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Salvo engano, 1932 ou 42, posso estar equivocado, mas já havia previsão de policiamento, ou seja, se tornou algo cultural no Brasil, policiamento ostensivo dentro dos estádios de futebol, ao ponto de que o torcedor, de uma forma geral, o mau torcedor, ele não respeita sequer o policiamento com uma farda, digamos, a farda aquela farda mais comum que todo policial usa. Se acostumaram a respeitar apenas o batalhão de choque, que normalmente é a tropa especializada que trabalha dentro dos estádios de futebol na maior parte do Brasil, exceto aqueles estados que têm um batalhão especializado, como Rio de Janeiro, como Ceará, como a Bahia, que são policiais que são treinados para trabalhar apenas nos estádios de futebol e nas praças esportivas. São Paulo, por exemplo, existe o 2º Batalhão de Polícia de Choque, que é especializado apenas para eventos esportivos, Fórmula 1, vôlei, futebol. Então, percebam que existe uma tropa numerosa
treinada e que existe apenas para cuidar de eventos esportivos. Então, para a gente perceber como no Brasil é cultural essa ideia de que quem cuida de segurança em estádio é polícia. Não se pensa em transferir isso para o privado, né? E se utiliza muito aquele exemplo, salvo engano, em Joinville, acho que foi o jogo do Vasco com o Joinville, ou foi o Atlético Paranaense e Vasco, no Campeonato Brasileiro, não recordo agora o ano, onde vamos fazer um teste aqui, botar o privado, e foi o maior quebra-pau naquele jogo, e depois daquele jogo, tá vendo que não pode tirar a polícia, tem que ter muita polícia dentro do estádio. Então, na verdade, o que eu trago aqui para finalizar essa fala introdutória, e eu posso disponibilizar depois, tá, professores, o capítulo aqui desse livro para quem tiver interesse depois de dar uma olhada, é que percebe-se que no meio futebolístico brasileiro, nós, infelizmente, reproduzimos as mesmas distorções que são identificadas na conjuntura social do nosso país, né? Caracterizadas pela má gestão administrativa, pela falta de iniciativas e ações políticas para a identificação e prevenção das causas geradoras da violência, há uma transferência de responsabilidades, a prevalência dos interesses do capital, além de uma corrupção generalizada de dirigentes, né, principalmente da CBF, temos acompanhado isso, infelizmente, com constância. Então, lamentavelmente, o Brasil está acostumado com mortes banais em locais onde deveria existir alegria. Aquelas 7 mortes que eu citei da Fonte Nova, aquelas 3 mortes do Maracanã, as várias mortes que temos experimentado recentemente por confrontos de torcedores organizados. Só que essas que eu estou me referindo foram por problemas estruturais. A ruptura de um alambrado, a abertura de uma arquibancada. Então, dezenas, centenas de mortes que acabam sendo banalizadas e essa permissividade que existe, né, no nosso futebol em relação à violência fazem parte de um cotidiano que nós encontramos no nosso meio urbano. Então, há uma grande confusão. Olha, no carnaval pode tudo, então nos estádios de futebol também pode tudo. Quando eu chego no cinema, eu não tiro a camisa, não tiro o chinelo e começo a cuspir no chão. Mas no arquibancada eu posso, assim que eu entro no estádio, porque é calor, tiro logo a camisa, cuspo no chão e, enfim, faço o que eu quero, porque o estádio de futebol pode tudo. Certamente nós que, né, estudamos sobre outros olhares, entendemos de onde vem isso, mas na perspectiva de comportamento massivo, de prevenção, de educação de comportamento nos estádios e, sobretudo, de fiscalização de quem deveria fiscalizar, deveria coibir essa violência estrutural, nós ainda temos a certeza que avançamos muito pouco em relação a 2014. Ao contrário, várias das promessas que foram feitas por ocasião da Copa do Mundo do padrão FIFA de 2014, nós regredimos em vários aspectos, né? Estádios velhos continuam velhos e alguns no estado de conservação até pior e continuam recebendo jogos das competições nacionais porque poucas são as arenas, né, que basicamente atendem a nossa elite, que é a Série A. Então, essa reflexão, eu acho que ela é importante, nós precisamos fazer a reflexão dessas violências que são veladas, né? O torcedor sem acessibilidade, sem direito à higiene no estádio, o torcedor que, se ele quiser chegar mais cedo para pegar um lugar legal para assistir o jogo, num estádio que não for arena, ele é obrigado a sentar no concreto, numa temperatura ali que beira os 60 graus, o concreto fervendo, e ele tem que sentar ali num jogo de 4 horas da tarde, né, em Recife, e ele chega ali às 2 horas e ele tem que sentar para poder, no concreto lá, que não tem cadeira, no estádio, para pegar um lugar legal. Então, entre outras coisas. Então, na minha concepção, nessa discussão que tivemos aqui nesse capítulo, são formas de violência que potencializam a agressividade, que certamente poderão se manifestar lá no confronto de torcedores, onde os ânimos já estão exaltados, entre outras questões que nós conhecemos bem. Então, professores, como eu falei já há alguns bons minutos aqui, a gente pode fazer uma pausa, né, e abrir aí para, de repente, falar um pouco dessas outras experiências e gerar aí o debate. Fico à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões. Eduardo, muito obrigado. Eu acho que você traz aí uma grande contribuição para o nosso debate. É um tema muito importante, né? É um tema que está a todo momento na nossa mídia.
É um tema que, a cada final de semana, ele é renovado, né? E a gente acaba tendo esse debate aí, seja nos programas de rádio, programas de TV, né? E aí a gente ter a voz, a gente ter o conhecimento de um especialista, nos ajuda muito nesse debate. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu e o Tony vamos começar aqui com um bate-papo com você, mas estamos já estimulando aí a todos que estão participando conosco que formulem suas perguntas, né? E o Lucas ele está já recebendo, né? Já temos algumas perguntas realizadas, né? E nós vamos aqui ampliar essa conversa com você. Tony, quer começar? Você que sabe, Silvio. Você que sabe. Então, começando primeiro com uma... Eu sempre gosto de me divertir com as coisas, né? Então, Eduardo, eu observo, né, que os pernambucanos, já que você estudou as torcidas pernambucanas, né, são os gaúchos do Nordeste, ou os gaúchos são os pernambucanos do Sul, né? Ou seja, são dois estados com uma forte identidade regional, né? É muito simples, a gente vai para os aeroportos, vê uma comissão de gente com camisetas com a bandeira de Recife, né? De Recife não, de Pernambuco. Então, me diverti muito, né? Lembrei daí o Estádio dos Aflitos, né? Ou seja, essa coisa do pernambucano, né? É muito forte, né? Estádio dos Aflitos, o estádio do Náutico, né? Ou seja, é aquela coisa que junta, né? Aquela tensão que o Elias fala, né? De o jogo é uma questão de excitação, de aflição, né? Que em alguns momentos você relaxa quando o gol sai a favor da sua equipe, ou esmorece, né? Mas essa pergunta, eu estou fazendo essa introdução, eu tenho duas questões basicamente para você, mas vou fazer uma, depois o Silvio faz outra e depois eu volto. Você fala que houve uma troca do torcedor passar a ser tratado como cliente, né? Mas há toda uma crítica da gentrificação, e você deve estar acompanhando isso, dos estádios do futebol como fosse uma espécie de perda dessa dimensão emocional que liga, né, e que afeta esses torcedores. Então, eu queria que você comentasse, né, principalmente a partir à luz das suas etnografias, né, que é muito interessante, ou seja, clubes que não estão na Série A botam 50 mil pessoas no estádio. Eu acho que o outro estado que tem essa característica é o estado do Pará. Em Belém também tem uma torcida muito aficionada ao Remo e lá o outro clube que não está me vindo à memória agora. Então, queria que você comentasse como conciliar essa gentrificação, né, sem perder essa dimensão de vínculos dos torcedores e de identidades com os seus clubes. Ou até que ponto o futebol e o esporte, em geral, está se tornando um produto de consumo como qualquer outro, que a tendência é essa. A tendência é tornarmos todos clientes sem grandes vínculos emocionais ou vínculos parcialmente emocionais com o clube. Se eu puder também, né, Eduardo, porque eu vou numa toada um pouco parecida com a do Tony, né, dizendo assim, a preocupação com a violência ela é muito interessante, ela está expressa, ou seja, já nos anos 40, como você diz, né, inclusive as torcidas uniformizadas, elas acabam sendo um braço dos clubes para organizar os torcedores, porque já havia registros de conflito, né? Então, aqui em Minas Gerais, em pesquisa histórica, a gente tem já de 18 os sururus, né? Os sururus entre torcedores. Então,
Isso é importante. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Sendo uma grande multidão, a gente vê realmente... Depois a gente percebe, né, que com o surgimento das torcidas organizadas, aí final dos anos 60, né, ela já tem um papel muito diferente das torcidas uniformizadas, ou seja, elas são torcidas de contestação, né? No Rio de Janeiro, elas surgem como torcidas jovens, né? Em São Paulo, como torcidas organizadas, e com um papel completamente diferente, né? E aí, o tempo todo, né, que eu vejo a fala sobre a questão da violência está muito ligado à ideia da violência física, né? Então, o EDT ele é um estatuto onde que a maioria dos seus artigos ele prevê a preocupação com a questão da violência, né? A Lei Geral do Esporte ela avança para outras violências, né, como a questão do racismo, a questão da homofobia, né, a questão da presença da mulher no estádio, ela também traz coisas sobre. Mas existem outras violências, assim como o Tony traz aqui, que é justamente o processo de gentrificação, né? A expulsão de um determinado grupo dos estádios. Nas pesquisas que nós fazemos aqui em Minas Gerais, nós conseguimos perceber, indo ao estádio, pegando os dados das pessoas, né? Durante 3 anos direto, logo que o Mineirão foi reinaugurado, nós percebemos que aquelas pessoas que eram oriundas dos bairros mais pobres com os menores salários, elas saíram dali. E aí você tem um determinado grupo, que é a classe média, que vai de vez em quando ao estádio. E você tem. Uma outra violência também é o trato que a polícia tem com os torcedores, né? Então, assim, quem frequenta os estádios percebe que é uma coisa absolutamente descabida, né? A maneira como a polícia... E eu te digo que muitas das coisas que acontecem nos estádios, elas partem da própria polícia, né, da própria segurança pública, né, provocando mesmo, né, os torcedores assim, com um comportamento inexplicável. E nesse processo da reforma, da construção dos estádios para os mega eventos esportivos, para a construção, para a reforma dos estádios, a gente tem um referencial importante, né, que foi aquele trabalho de doutorado, você deve ter acompanhado ele, do Carlos Della Corte, na USP, né, onde que ele faz uma análise dos vários estádios e ele aponta essas questões conjunturais, ele demonstra os problemas de todos os estádios. Isso foi, vamos dizer assim, um alimento para que se gastasse muito, né, nessas reformas, se gastasse muito nessas construções, né, mas que se afastasse dela. Então, eu acho que a questão da democratização do acesso é algo que é fundamental, né, e que, às vezes, a gente muito preocupado com a lógica da segurança, ela não é tocada, né? Obviamente, você traz pontos muito importantes aí, né? Quando a gente lida com o torcedor dentro do estádio, ele ficou satisfeito. Todo torcedor fica satisfeito com um banheiro melhor. Todo torcedor ele fica satisfeito com um estádio que está em condições boas, né? Todo torcedor fica satisfeito de não ter uma pilastra na sua frente para ele poder ver o jogo, né? Isso é óbvio. Mas ao longo do tempo, né, a gente vai vendo aí que uma determinada camada que acaba pagando por isso, né? E a ideia de Europa também, eu acho que é uma ideia, por vezes, um tanto quanto perigosa, né? Porque o discurso que houve aqui, isso eu vi direto aqui em Minas Gerais, no Mineirão, né? Não, isso aqui agora vai ser igual à Europa. Então, não vamos ter mais os problemas. Mas todo mundo esquece de uma tradição cultural nossa, uma tradição cultural que esse futebol foi criado, né?
Então, vai ser igual à Europa, vai ser igual à Europa. A oportunidade que eu tive de estar na Europa, de acompanhar o futebol na Espanha, né, a gente via, primeiro, que os rigores que existem nos estádios brasileiros não existiam nos rigores lá. Como, por exemplo, a pessoa poder levar alimento para o estádio, né? Ou seja, então você vai ao Mineirão, você vai pagar um pão de queijo 10 reais, sei lá, vai pagar uma pipoca 15 reais, né? Então, jamais o nosso torcedor, pela cultura que ele foi criado, ele está querendo que aquilo seja um cinema, que aquilo seja um teatro, né? Ele está querendo que aquilo seja o espaço do futebol onde que ele expressa algo que é muito caro a ele, que é a sua paixão pelo clube. Então, assim, eu acho que são coisas para a gente pensar juntos aqui, né? Ou seja, já que você tem esse contato com os torcedores de uma maneira geral, mas sob esse viés cultural, que é muito importante, né? E que o Brasil ele se diferencia, obviamente, do comportamento alemão, e o Brasil também ele é muito diverso, os estádios brasileiros são muito diversos. Uma outra questão que eu acho importante, né, dentro de um próprio estádio, os comportamentos são diversos. Em determinados setores você tem isso, outros setores você tem aquilo, né? Por exemplo, eu vou te falar, hoje no Mineirão, onde que tem mais briga são nos camarotes. Onde que o pau quebra mesmo são nos camarotes. Então, assim, eu acho que... e você que é um cara que tem um estudo, né, antropológico e tal, eu acho que a gente fazer esse trato, né, mais diferenciado e mais cuidadoso. Eu acho que precisamos estar juntos nisso daí. Essa é a minha conversa. Então, agradeço essa provocação, né, para o nosso debate. E, como eu falei inicialmente, a proposta especificamente desse artigo, enfim, que foi transformado aqui num capítulo do livro, era abordar outras violências que não aquelas que já são mais ostensivas, digamos assim, que nós já trabalhamos, escrevemos, falamos, e essas são as violências que se confundem muito com a questão da violência física, né? É da agressão física, é da troca do soco, é a violência do torcedor organizado que ele provoca o arrastão para roubar. Então, essa é uma violência que eu tentei me afastar um pouco, especificamente dessa escrita, porque a proposta era exatamente trazer à tona para o debate outras violências, e aí essas sim uma perspectiva mais estrutural e de organização do evento futebol. Com relação à questão da higienização, né? Ou seja, que é um termo não inadequado, mas, enfim, é a tradução aí, né, para o processo, a higienização dos estádios com as arenas modernas e o ingresso caro e o lanche é caro, e aí há uma elitização, e essa é uma crítica que tem sido feita, e que eu concordo, corroboro, né, e de forma nenhuma eu defendo aqui essa segregação, essa exclusão do torcedor de um poder aquisitivo menor, e que, na verdade, no nosso caso aqui brasileiro, é quem construiu a popularização do futebol no Brasil, né, de certa forma. O aspecto que eu destaco aqui, do ponto de vista de segurança estrutural, é que mesmo um estádio não sendo arena, é possível que ele seja um estádio adequado para receber jogos e que ele ofereça segurança. Vou trazer um exemplo do estádio do Arruda, que é um estádio gigantesco, que já teve públicos aqui de 100 mil pessoas. Jogos aqui da seleção brasileira com 100 mil pessoas aqui no estádio do Arruda, em Recife. As normas internacionais e nacionais que falam sobre, por exemplo, o princípio de evacuação em um caso de uma emergência no estádio de futebol, elas rezam que em 12 minutos o estádio tem que estar evacuado. As arenas, até pela própria condição arquitetônica, elas permitem isso. Então, isso foi, inclusive, testado aqui no Brasil, na Copa das Confederações, nos eventos testes e na própria Copa do Mundo. 12 minutos o estádio tem que estar evacuado. Quando a gente transfere isso para um estádio como São Januário, como Estádio do Arruda, Ilha do Retiro, Presidente Vargas lá em Fortaleza, enfim, estádios
né, que são a maioria no nosso país. Nós não conseguimos isso. Então, o que é que os órgãos de segurança, no caso específico, o Corpo de Bombeiros, precisa fazer? Para evacuar o setor no tempo previsto por uma questão de segurança e, assim, evitar pisoteamento, que pessoas venham a morrer imprensadas, esmagadas nos alambrados, eu preciso, então, diminuir a capacidade, porque eu tenho as chamadas unidades de passagem, que nos manuais da FIFA é um termo até não sensível, mas é utilizado o termo vomitório, que são as saídas de emergência. Então, a passagem, o cálculo que é feito da quantidade de pessoas que tem que passar por aquelas saídas por minuto, tem que possibilitar que em 12 minutos o estádio esteja evacuado, seja por uma ameaça de bomba, seja porque uma estrutura está colapsando. Então, numa perspectiva de segurança, de prevenção para a segurança desse torcedor, seja no arena ou no estádio não arena, um estádio convencional, esses princípios eles precisam ser seguidos. Não é porque, conforme esses exemplos que eu trouxe, mas também lá na final, acho que Vasco e São Caetano, que pessoas tiveram que invadir o gramado, serem atendidas no gramado, foram pisoteadas, né? E que o Eurico Miranda, aqui nos bastidores, a gente comentava aqui, né? Sai, porque o jogo tem que continuar. Então, assim, esse é um aspecto que a gente não pode mais permitir que aconteça no Brasil. O nosso futebol não pode mais regredir a essa escala. Pessoas morrendo nos estádios, pisoteadas, ou mesmo que não morram, saírem com fraturas, saírem crianças machucadas, porque os estádios, eles, sim, são espaços que têm que possibilitar a presença do nosso público, da nossa questão cultural, né, da nossa, enfim, da raiz do nosso futebol, que é o povo que gosta do futebol e que vai aos estádios, mas a discussão é no sentido de que a responsabilidade é dos organizadores das competições. A responsabilidade é do clube que detém o mando de campo. E isso não é no dia do jogo. Isso tem que ser envolvido a comunidade, a sociedade como um todo, os órgãos de segurança, as universidades, né, os pesquisadores. Tem que existir uma ação conjunta para, antes do início de uma competição, né, naquelas vistorias que são feitas pelos órgãos de segurança nos estádios, entender que não basta o estádio estar limpo, pintado, sendo arena ou não. Precisa dar condição dessa evacuação segura, precisa dar condição para que uma ambulância não precise paralisar o jogo, porque ela tem que ter um acesso que ela vai cruzar o gramado. Isso acontece em vários estádios do Brasil. A ambulância ela precisa cruzar o campo de jogo, porque não há, na estrutura, aberturas que comportem a passagem de uma ambulância. Então, eu concordo totalmente com o que os senhores colocaram aí, que, de forma nenhuma, o nosso futebol pode segregar. Eu acho que, inclusive, as arenas, e isso, muitas já fazem isso, a Arena do Grêmio, ela tem um setor lá específico, que é chamado para geral do Grêmio. Várias outras arenas já vêm se adaptando para permitir, inclusive, que os torcedores acompanhem os jogos pulando lá em pé, na arquibancada, né? Então, assim, é possível e devemos sim pensar nos preços, nos valores dos ingressos dos jogos, de como isso é comercializado. Essa é uma discussão que tem que existir, porque, de fato, nós não podemos deixar de ser esse esporte de massa. Agora, o que nos preocupa muito é que esse tipo de discussão, e a relevância desse nosso debate hoje se dá por isso também, essa discussão ela não acontece na rotina. Ela não é trazida à baila das autoridades que são responsáveis pela segurança nos estádios. Né? As arenas padrão FIFA, subentende-se que, por si só, elas já são equipamentos muito seguros. Mas, a depender do que for feito naquela arena, ela deixará de ser segura. Basta instalar um equipamento de som num local inadequado para animar a torcida antes do jogo, que, a depender de onde aquele equipamento for colocado, ela inviabiliza, por exemplo, uma rota de saída no caso de um tumulto, de uma confusão. Não adianta ter uma arena moderna e dividir as torcidas com aqueles gradis de ferro, onde o próprio torcedor pode pegar o gradil e jogar no outro. Então, assim, nós temos que avançar muito nesse aspecto, porque mesmo as arenas, o que me parece é que elas não trouxeram uma mentalidade de prevenção e de uma cultura de paz nos estádios. Eu acho que essa é uma questão importante. E aí eu só reforço para os senhores que, de forma nenhuma, eu não estou do lado daqueles que defendem essa elitização no sentido de ingresso caro vai afastar o mau torcedor, como se pobre significasse violência, e não, de forma nenhuma.
muito pelo contrário. Mas a perspectiva aqui dessa fala é no sentido de que essas violências que não são debatidas diariamente, elas precisam ser trazidas para o debate de quem organiza os eventos de futebol. É o transporte adequado, o transporte público em quantidade suficiente, porque o torcedor, quando chega espremido no metrô ou no ônibus, isso é uma forma de violência. São os horários tardios para uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, os grandes centros com uma taxa de criminalidade altíssima, jogos que começam de 9h30 da noite, vão terminar de meia-noite e não tem um transporte público depois, porque o metrô fecha. Então, esses assuntos precisam ser debatidos. É o vendedor informal, o ambulante que está no entorno do estádio, que não é simplesmente dizer, retira ele daqui, porque ele ganha a vida dele, ele passa a semana esperando o jogo para ele vender lá o churrasco dele, ele vender a cerveja dele fora do estádio. É ordenar aquele espaço de maneira que aquele ambiente possa atender tanto ao que vai consumir quanto ao que vai vender dentro da arena. Então, esse tipo de debate, a percepção que eu faço, a percepção que eu tenho, melhor dizendo, é que esse debate ele ainda não está no nível que deveríamos ter, né? Então, o nosso torcedor, historicamente falando, o torcedor popular, o torcedor que se fantasia e que é o torcedor símbolo, né? É o Tarzan lá da torcida do Botafogo, né? É lá da charanga do Flamengo, todos esses torcedores símbolos, o Zé do Rádio aqui do Sport de Recife. Então, são esses torcedores que eles precisam continuar nos nossos estádios. Agora, ele precisa ser tratado do mesmo jeito que aquele que frequenta o camarote, né? Então, esses aspectos da segurança que eu tenho tocado aqui, do ponto de vista dessa violência velada, né? Porque as ações para coibir torcida organizada, para coibir briga, nós temos esse debate constante. A minha preocupação são esses outros aspectos aqui digamos, do subsolo, né? Então, não sei se no que os senhores trouxeram como provocação, de alguma forma eu consegui responder a perspectiva que eu trago, sim. Mas... Acho que você amplia esse debate aí com a gente, né? Falando de outras preocupações, como essa, por exemplo, do transporte, né? A preocupação, as várias questões das pessoas que ganham a vida, né, a partir desses eventos, né? Eu acho que são preocupações muito importantes, né, que a gente também acompanhou aqui muito de perto no Mineirão, né? A mobilização em torno dos barraqueiros, né, que no primeiro momento foram afastados, né, e que houve toda uma mobilização popular para que eles voltassem, né. Nós temos aqui, eu vou fazer 2 perguntas, tá bom, das pessoas que estão participando. O Renato Saldanha, professor aí da Universidade Federal de Pernambuco, ele faz a seguinte pergunta: Eduardo, para garantir a cidadania do torcedor, é necessário também dar voz a esse torcedor. Não te parece que o descumprimento da legislação também tem a ver com a não escuta aos torcedores? E aí eu só reforço que nós temos um diálogo muito próximo com a Anatorg, né, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, e isso é realmente uma queixa geral, né? Eles tentam ajudar... Um gargalo. Eles tentam ajudar no processo de organização, de fazer essa ponte entre as torcidas e o poder público, né? E há sempre vamos dizer assim, uma dificuldade de fazer isso, né? A Solange Pereira, ela faz uma outra pergunta também. Gostaria de saber se essas perspectivas podem ter alguma relação a gênero ou a pesquisa se aplica só à prática masculina. Tá? Então, já ficam aí 2 perguntas para você poder debater e a gente ampliar aí a conversa. Obrigado. Então, com relação a dar voz ao torcedor, eu concordo totalmente que o torcedor não tem essa voz. E o próprio instrumento legal, que é a Lei Geral dos Esportes, diz que existe a previsão da ouvidoria em cada competição e no próprio local, em cada estádio, deve existir a figura do ouvidor ou daquela pessoa que estaria
disponível ao torcedor, seja para aquela reclamação, para aquela, enfim, reivindicação de uma situação pontual no local. Eu fui usar o banheiro não tem papel higiênico. Onde é que eu posso fazer uma reclamação? Existe tanto essa previsão, e nós não percebemos isso na prática. Existe a previsão da ouvidoria em nome das competições, mas, para além disso, a voz ao torcedor, não só enquanto um consumidor, porque é assim que a lei trata, mas enquanto o cidadão, o apaixonado pelo futebol, algo que é cultural, isso que nós falamos aqui, numa perspectiva mais ampla, esse torcedor, ele não é convidado ao debate, ele não participa, por exemplo, em audiências públicas, de discussões sobre o regulamento, os horários, né, da realização das partidas. O torcedor ele não tem vez. Então, para completar essa reflexão, um pequeno exemplo. Rio de Janeiro, Recife, Salvador são cidades que têm um carnaval, né, muito forte. E é comum jogos marcados ou na véspera ou no período do carnaval. Ora, para atender a interesses da grade de televisão, de patrocinadores, seja o que for, isso é ruim para o torcedor, que vai ter que fazer escolhas, e o dinheiro dele ele vai ter que optar se ele vai para o carnaval ou para o jogo do time dele. Né? Nem todo torcedor vai poder fazer as duas coisas. A condição de mobilidade é diferenciada. O próprio envolvimento daqueles que fazem a organização do evento fica comprometida, porque essas cidades, eu estou dando só o exemplo do carnaval, né? Mas porque é um período atípico no ano para alguns locais onde o carnaval de rua é muito forte, mas nós temos isso naturalizado de quem faz o regulamento, quem faz a tabela, as federações, elas se juntam com os clubes, com os grandes interessados, que são os patrocinadores, ou quem vai transmitir os jogos, e isso vai gerar uma questão remuneratória para os clubes, mas o maior interessado, que é o torcedor, ele não é, por exemplo, nesse debate ouvido. Ele não é chamado a participar disso. É interessante para o torcedor ter jogo no carnaval? Eu acredito que o torcedor vai dizer que não é interessante. Porque mesmo quem não gosta de brincar carnaval, prefere ficar em casa por uma questão de segurança. Ele não vai querer sair de casa para assistir um jogo de futebol pelo fato dele não gostar de brincar o carnaval, por exemplo. Então, eu estou dando só um exemplo de que isso é fato. O torcedor, de uma maneira geral, ele não é envolvido nessas discussões. Com relação à segunda pergunta, eu confesso que eu não entendi muito bem, mas tentando compreender, eu não sei se é no que nós fazemos aqui no INCT, né? Não sei se é uma pergunta mais geral, se as pesquisas, de uma forma geral, as nossas pesquisas, elas contemplam também a questão da perspectiva de gênero, ou se foi essa escrita específica que a gente colocou como referência aqui para o debate, né? Bem, nós temos grupos aqui que trabalham efetivamente com pesquisa de gênero, né? Com trabalhos ricos, e que os professores podem colocar melhor aí a disponibilidade que temos no site, né? Nos canais, nos nossos veículos aí de divulgação, de trabalhos, que é o que tem sido muito feito, né? Por vários pesquisadores nossos. Em todas as linhas, nós temos incluído essa discussão de gênero. Na minha tese, eu dedico uma sessão específica para falar sobre as torcidas organizadas compostas só por mulheres, inclusive a venda de muitos produtos específicos apenas para as mulheres integrantes de torcidas organizadas. Há uma preocupação que não existia antes e já existe hoje, da camisa no tamanho da mulher, o biquíni, né, maiô, da torcida organizada, para que seja consumido. Ou seja, eu não sei se a pergunta foi de uma forma geral ou se foi especificamente daquilo que individualmente nós pesquisamos. E sobre o que nós tratamos aqui como referência do debate de hoje, aí foi uma discussão mais da perspectiva estrutural mesmo, né? Não estrutural no sentido de estrutura física, de estádio, né? De equipamento, estádio de futebol. E aí eu acho que, tentando aqui, de alguma maneira, sem deixá-la sem resposta, eu acho que também passa por Existem movimentos no Brasil todo para que a mulher ela se sinta mais bem recebida nos estádios de futebol.
não só a mulher, né? Mas numa perspectiva de gênero, de uma maneira geral, a diversidade ela possa ser mais aceita, ela possa ser mais trabalhada num espaço que culturalmente é masculinizado, né? Então, culturalmente, nós temos essa segregação, tínhamos essa segregação e há um movimento, há pelo menos eu percebo alguns clubes tentando dar mais voz e mais espaço, algumas atividades internas nos clubes, valorizando, estimulando a presença, por exemplo, de mulheres, ações feitas apenas por mulheres. Tivemos alguns episódios em alguns clubes no Brasil que perderam o mando de campo, mas conseguiram na justiça o direito de ter uma torcida apenas formada por mulheres, crianças e portadores de deficiências. Então, eu percebo que há alguns movimentos de torcidas que valorizam a luta em relação aos autistas. Então, nós temos alguns movimentos que ainda é muito pouco, mas eu percebo alguns movimentos que vêm nessa direção, né, da questão racial, de combate ao preconceito. Então, isso tem aumentado e a gente espera que não precisemos, daqui a alguns anos, estar falando nessas divisões e que tudo é torcedor e que o espaço é de todos, né? Mas não sei se a pergunta foi nesse sentido. As produções acadêmicas são muitas, têm sido muitas nessa direção, que acredito que a pessoa que participou, a colega aí que fez a pergunta, ela trouxe. Se os senhores quiserem completar, não sei se eu entendi a pergunta, se foi nesse sentido. Eu falo? Tem essa pergunta aí do Wilson, que está na tela, não sei se você está vendo, Eduardo. Tem uma pergunta do Wilson. Será que esse descumprimento por ordem indisciplinar não vem da ausência de controle estatal maior entre as torcidas para evitar ter que punir inocentes, como em São Paulo, nos clássicos? Eu queria, antes de você entrar nessa questão da punição, né, eu acho que você comenta na tua palestra, né, que a punição é uma falha, né? Ou seja, se você não tem punições, também você, de certa forma, está estimulando alguns comportamentos. Eu me lembro que com a minha amiga Simone Guedes, uma vez ficamos 1 hora num jogo Vélez e River Plate, no estádio do Vélez, em Buenos Aires. Ficamos 1 hora aguardando o final do jogo. Foi 1-1 entre Vélez e River Plate. O River Plate bastava ganhar aquele jogo ou fazer um gol, e o Seven Old Boys foi campeão. Só que o Vélez não tinha nada a perder, jogou duro, e o River Plate... Eu lembro que nós ficamos 1 hora numa área aguardando a torcida do River Plate sair, para depois sair a torcida do Vélez, né? Ou seja, eles lá organizaram que tinha que dar 1 hora quase de evacuação daquela torcida. Então isso me lembra muito, né, a ideia da psicologia das massas, né, do Freud, do Le Bon, né? Ou seja, qual é o grande problema que eu vejo nesses agrupamentos, seja em estádios, seja no show da Madonna, né? Você tem alguns problemas, né, que a psicologia das massas pode gerar alguns problemas que os indivíduos, primeiro, se tornam anônimos. Eles, nesse momento, eles deixam de ser indivíduos e fazem parte de um indivíduo coletivo, que há um contágio emocional, né, nessa questão das psicologias das massas, e há uma sugestionabilidade, né? Os grupos que são mais suscetíveis, é aquela coisa que saiu uma briga na torcida. Eu e Silvio provavelmente vivemos isso naquele velho Maracanã, né, Silvio? Saiu uma briga na torcida, quando você via, tinha centenas de pessoas brigando e trocando socos, nem sabendo por que estavam trocando socos, né? Principalmente no Maracanã, que antigamente tinha uma área que
era uma área que ficavam torcedores de um time e do outro. Não sei se o Silvio lembra disso, no meio do estádio, né? Então, eu acho que nesse clima da psicologia da massa, né, algumas coisas alimentam isso. E eu queria que você voltasse a esse tema que você cita, né, a provocação da rivalidade, essa coisa forte do simbolismo e identidade dos clubes, que tem muito a ver com a questão de gênero, né, como foi estudado lá nos anos 80 pela equipe de Leicester, né, sobre o hooliganismo, né? Ou seja, tem muito a ver com uma cultura de uma masculinidade agressiva, guerreira. São jovens em geral, né? em plena força física. E os contextos socioculturais também dessas violências coletivas, né? Quem são essas pessoas? Quais são os condicionantes disso, né? Eu te faço essa pergunta porque você falou em algumas soluções para mitigar, por exemplo, essas explosões que eu chamaria desses coletivos via psicologia das massas, né? Esses elementos que eu coloquei. Então, eu gostaria que você comentasse que medidas de segurança, que medidas de educação, que medidas, como o Silvio colocou muito bem, né, de engajamento e voz da torcida, né, engajamento comunitário, e que políticas de inclusão social podem vir a mitigar esse processo de violência das torcidas, né? Mas não esquece a pergunta do nosso Wilson. Queria que o Lucas recolocasse aí na tela para o Eduardo também comentar, que tem um pouco a ver também com essa questão das punições injustas ou justas nos estádios de futebol. E, Eduardo, só complementando essa pergunta muito boa do Tony, há uma cultura da punição do CNPJ. A torcida ela é punida, né? Então, um indivíduo de uma torcida ele comete um ato fora, às vezes, do estádio e a torcida toda é punida, ficando, né, muito tempo sem poder. Então, essa é uma outra discussão também importante, né? E que, no esporte, isso é reforçado. Isso é reforçado, com punições altíssimas, inclusive monetárias, né? Então, assim, se ouvissem, né, os sujeitos, se ouvissem os torcedores, eles pedem que seja punido o CPF, né, e não o CNPJ. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? Eu acho que o Wilson ele lembra alguma coisa do clássico aí, né? Dos clássicos, essa coisa da torcida única, né? Então são vozes, são falas, são pedidos das torcidas que elas absolutamente não são ouvidos. Isso aí, né? E, por fim, quando a gente fala em torcida organizada, há uma ideia de generalização. Porque a maioria das torcidas organizadas são pequenas torcidas de famílias, torcidas, né, pequenas, mas a gente tira como base as grandes torcidas, e que dentro das grandes torcidas algumas pessoas cometem atos ilícitos, e aí acaba tendo esse tipo de tratamento, né? E se você fizer um levantamento na sociedade brasileira, conseguiu-se, né, fazer crer, né, que aquilo ali é um covil de bandidos, e quando, na verdade, não é bem assim. Bem, agradeço a pergunta do Wilson e as contribuições. Bem, eu concordo no aspecto que o Wilson coloca, e essa generalização, esse caminho mais fácil, entre aspas, que se encontra para punir, entre aspas, um mau torcedor, né? Que é o que nós temos visto. O CNPJ daquela instituição, né? Ou seja, tal torcida está banida, ela não pode frequentar os estádios porque ela foi, enfim, ela se envolveu em alguns atos
e houve julgamento, e é o que nós temos acompanhado aqui em Recife, por exemplo, em Fortaleza, torcidas que estão banidas, elas mudam o CNPJ e elas voltam da mesma maneira, né? Essa generalização, essa punição, sem levar em consideração o CPF, ela é temerosa, ela é prejudicial ao futebol como um todo, porque, de fato, medidas mais extremas têm acontecido, como clássicos com torcida única, né? Ou até mesmo estádios vazios, torcida organizada, que aí, na tese, eu trabalho com a ideia de torcidas naquela perspectiva mais carnavalizadas, aquelas charangas, aquelas pequenas torcidas que têm o propósito de animar a arquibancada e não podem ser tratadas da mesma forma como uma torcida, né, uma tipologia aí jovem, né, que tem várias no Brasil, gigantescas, e aí todas são punidas da mesma forma, e aí deixa-se de se responsabilizar o indivíduo. E aí, voltando à comparação do que buscou-se como medida na Europa, eu acompanhei uma situação bem específica que, às vésperas da Copa do Mundo, de 2014, uma das partidas que a Inglaterra veio fazer aqui em Recife, nós recebemos a informação de que 3 torcedores violentos, entre aspas, hooligans, tinham sido barrados no aeroporto em Londres e não conseguiram embarcar para Recife, porque eles estavam num cadastro de maus torcedores por atos que eles tinham cometidos na Inglaterra. Então, puniu-se o CPF. A torcida da Inglaterra não foi punida na Copa do Mundo, mas aqueles 3 indivíduos. Então, esse é um problema, e aí o que o Wilson colocou é muito interessante, e eu vejo isso como uma busca mais fácil, a generalização, mas que não resolve o problema. Porque se a gente trata da perspectiva de uma associação conhecida como torcida organizada, onde parte desses membros tem causado problemas, e dentre esses membros, aqueles que foram, inclusive, identificados e não sofreram uma punição no sentido de serem banidos dos estádios e de pagarem por esses atos, isso não fica como exemplo, né? Não se resolve o problema, como se diz, enxugar gelo. Para que tenham conhecimento, assim, para que tenham uma ideia de uma questão bem prática, há uns 3 jogos atrás, aqui em Recife, a Polícia Militar ela prendeu, em 3 jogos seguidos, ela fez a detenção de um mesmo torcedor, um mau torcedor. 3 jogos seguidos. No outro jogo foi o mesmo cidadão, e no outro jogo foi o mesmo cidadão. Ele é levado para a delegacia, é feito o procedimento, ele vai para uma audiência de custódia, ele é posto em liberdade. É um crime de menor potencial ofensivo. No outro jogo, ele que no jogo anterior jogou uma lata na cabeça do outro torcedor, no outro ele vai meter a faca no outro torcedor. E no outro jogo ele vai fazer uma coisa pior. Então, lógico que eu estou aqui potencializando esse exemplo, mas é para mostrar que, de fato, é o CPF que tem que ser tratado e não o CNPJ, no caso das agremiações, né? Porque é o bom torcedor que paga por isso, certamente. E é incrível que há a previsão na lei geral, que já existia no Estatuto do Torcedor, da biometria. Nós votamos hoje no Brasil, nosso sistema eleitoral é todo formado à base da biometria. E nós não conseguimos, né, em eventos, lógico que em alguns poucos sim, mas de uma forma geral, nós não conseguimos ter alguns mecanismos de controle, usar a tecnologia que está à nossa disposição, né, para ter um real controle, né, daqueles que vão a esses locais apenas para cometer atos antissociais. Então, na pergunta do Wilson, acho que passa por isso também. Existe a busca sempre dos organizadores do caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é generalizar. E não resolve o problema. E parte daquelas medidas que foram adotadas em outros países, não precisa na Europa. A problemática com as barra bravas na Argentina, ela é tão prejudicial ou até mais do que as torcidas organizadas no Brasil. Os ultras, em alguns países da Europa, idem, né? Então, o que eu sempre falo aos colegas é que a participação da academia, junto com o poder público, junto com a sociedade de uma forma geral, e aí entram os torcedores, é o melhor caminho. Mas isso não acontece, né? Não acontece. Então, vamos... É uma longa caminhada, esperamos que
que esses ouvidos se abram mais, né, para essas possibilidades, mas eu concordo aí com o que o Wilson falou, nesse sentido de que não se deve generalizar, não se deve punir, né, de uma maneira geral, que aí é a ideia da alma coletiva, né, como foi falado aí do Lebon, desse contágio, é o anonimato, então é a certeza que aquele mau torcedor tem de que ele, infiltrado, ele vai fazer um ato nocivo, mas ele, sendo identificado ou não, no outro jogo ele vai voltar e vai fazer a mesma coisa. E dentro dessa ideia de compromisso grupal, se todos forem punidos, ele também está feliz, porque foram todos. E, de alguma forma, eles vão se reinventar. Então, acho que passa por isso. Muito obrigado. Nós temos mais aqui um comentário, né, e também é uma pergunta, né? O comentário é do Fábio Henrique França Rezende, né, estudioso de torcidas organizadas, que ele diz assim: ótima discussão, obrigado aos envolvidos. A punição do CNPJ tem se mostrado cada vez mais ineficiente e nociva. Afinal, perde-se a ideia da centralidade, referência de quem são os líderes. Isso que a gente estava comentando agora. E há uma outra pergunta aqui também, que é do Alexandre França, né? Como os jogos com torcida única são vistos para o enfrentamento da violência nos estádios? Bom, enquanto o Eduardo prepara aí as respostas dele, o comentário, e depois já podendo, né, também fazer seu comentário de despedida, eu queria aqui reforçar e divulgar o nosso próximo webinário, que vai ser no dia 20 de junho, numa quinta-feira, né, sobre as SAFs no futebol brasileiro. A análise dos primeiros anos. Então, é muito assunto aí com o nosso querido Irlan, né? O Irlan, que hoje se encontra lá na UERJ, né? O Irlan, que é torcedor do Vitória, né? Jornalista, tá? E quem vai fazer essa mediação é o professor Silvano Menezes dos Santos, da UFAL. Tá legal? Então, a gente já está convidando todo mundo aí para esse webinário de junho, tá bom? Que é sobre as SAFs no futebol brasileiro. E, por fim, uma última divulgação importante, que é do evento que vai ocorrer na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, de 5 a 7 de agosto, que será o 4º Simpósio Futebol Nave e primeiro encontro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Estudos do Futebol Brasileiro, Produções e Epistemologias Futebolísticas. Tá? Então, o evento está maravilhoso. Quem é estudioso do futebol, né, entre lá no nosso site, já apareceu aí na tela, e vá lá ver o link de inscrição, que realmente está muito bacana, e teremos aí a presença de vários pesquisadores sobre futebol. Então, por favor, Eduardo, fique à vontade para dar a sua resposta e fazer os comentários aí finais dessa noite muito agradável que a gente teve aí nesse bate-papo. Bem, eu acho que o primeiro, de fato, é um comentário, né? Um comentário que nós concordamos aqui, essa questão da punição do CNPJ, de fato, se mostra cada vez mais ineficiente, né? E aí está numa perspectiva de, entre aspas, um caminho mais fácil, buscar um caminho mais fácil. Eu acho que entendemos dessa forma, né? A adoção dessa prática nos locais que foram adotados não se mostra suficiente, até porque não é tema hoje da nossa conversa aqui, mas numa perspectiva de torcidas organizadas, essa relação das alianças a nível nacional, elas transcendem a lógica das rivalidades. Então, a torcida do Bahia uma torcida organizada do Bahia pode estar impedida, o CNPJ, de frequentar um estádio, mas se houver um jogo do Vitória da Bahia com o Palmeiras e existir uma torcida do Palmeiras que tem uma aliança com essa torcida do Bahia, ela vai às ruas brigar com a torcida do Vitória em nome da aliança.
Então, essas medidas, aqueles estados que têm adotado, né, muitos já têm voltado à condição anterior e se mostram ineficazes. E com relação ao Alexandre França, né, o comentário dele, que eu acho que também vai nessa linha, né, do CNPJ, da torcida única, eu acho que é preciso compartilhar essa responsabilidade, porque quando se deixa no poder, nas mãos apenas daqueles que estão pensando na questão da lucratividade, vendo o futebol meramente como uma questão capitalista do negócio, não importa se a torcida A ou B vai ser prejudicada, se ela vai poder ou não estar no estádio, né? O que importa é se o estádio vai estar cheio, se vai ter renda, e cada vez mais, naquele processo que falamos lá de elitização, os estádios são tomados por sócios, em sua maioria. Os grandes clubes têm praticamente lotado os seus estádios apenas com os sócios, torcedores. Então, essa discussão não é muito relevante na perspectiva de quem está faturando. Eu acho que é um outro debate, né? Talvez passe por essa questão de SAF também, do próprio webinário, possamos até levantar essa questão. Mas eu acho que é isso. Por conta do nosso tempo, resumindo o comentário e a pergunta, eu acho que, pelo menos eu defendo essa posição de que é o CPF, né, com controles mais rigorosos, mais rígidos, mas não se pode deixar isso nas mãos apenas, principalmente do poder público, porque aí é uma crítica que eu sempre faço, né? Eu não acho que devemos tratar a violência e os problemas nos estádios de futebol como um caso de polícia. Então, é o mesmo policial que vai para uma rebelião de presídio, que vai para enfim, uma grande crise no local público, que está dentro do estádio trabalhando. Então, muitas vezes, qual é o preparo, a formação desse policial, né, para lidar com essa variedade? Então, se joga muitas vezes a responsabilidade no profissional, né, que está efetuando um trabalho, quando essa responsabilidade, ela, além de ser compartilhada, na minha visão, ela tem que chamar a responsabilidade do organizador do evento, do detentor do mando de campo, daqueles clubes que estão ganhando dinheiro, ou seja, e o poder público vai estar ali como um elemento importante, mas não pode ser, eu acho, visto como a solução dos problemas, porque senão a polícia vai tratar os problemas como problema de polícia, né? E não é resolvendo o problema de torcedor como problema de polícia que a gente vai solucionar todas essas questões entre aquelas que nós discutimos aqui. Então, acho que precisamos repensar, inclusive, a forma como o poder público participa dentro dos nossos estádios, a maneira como o policiamento é empregado, os corpos de bombeiros, as polícias civis, né? Então, o torcedor sai de casa para um lazer, mas tem delegado, tem policial militar, tem policial civil, toda uma força ali, tarefa. Então, finalmente, o que é esse evento, né? Então, enfim, é uma discussão talvez para outro momento. Agradeço muito aí o espaço mais uma vez, professores, me coloco à disposição sempre que for necessário. Mais uma vez, uma grande satisfação por fazer parte aí de uma das linhas de pesquisa, né, no Instituto, e vamos continuar trabalhando aí para tentar democratizar mais essa discussão. Obrigado, muito obrigado a todos que participaram e principalmente aos dois coordenadores que conduziram essa discussão. Então, gente, agradeço mais uma vez ao Eduardo, aos colegas que assistiram o webinário, né? Agradeço aí ter dividido essa mesa com meu grande amigo Silvio e até o próximo, né? Muito obrigado. Silvio, você quer se despedir? Não, de falar do Eduardo, da riqueza, né, dele estar nesses dois lugares, o lugar da academia, o lugar da segurança. Eu acho que isso é muito rico, né? Agradecer ao Tony, né, ao Cristiano, que esteve envolvido aí nessa organização, a Beatriz e o Lucas, que são o nosso apoio, né, na organização. E dizer que assim, o NCT vem cumprindo essa tarefa de ampliar esse debate aí, né, nas mais diversas linhas que ele tem, a partir dos seus webinários, a partir dos eventos que vai criando,
né? E convidar todos aí que queiram fazer parte do NCT, que entrem na nossa página, que, né, procurem participar conosco. Eduardo, muito obrigado mesmo, parabéns pela sua fala, parabéns pelo debate. E Tony? Chique isso aí, Tony, bem legal. Esses seus foguinhos aí, né? Legal. Eu nem sei como é, eu não fiz nada, eu não sei como é que aconteceu isso. Eu não sei, cara, eu não sei como é que aconteceu isso. Juro que Grande não abraço, sei. gente. Valeu. Até a Tchau, próxima. tchau.